assim, uma coisa... me surpreendeu. Às vezes a gente se acha, fala assim, não vou conseguir falar. Como que eu vou abordar a primeira pessoa? Eu acho que a grande dificuldade é essa. O maior desafio é o início, é o pontapé. Pronto, saí, tô na rua. E agora, o que é que eu faço? Agora tô com a minha dupla. Não tem pastor perto, não tem líder perto. E aí? Comigo e com a dupla, vamos lá. Abordar a primeira pessoa. E aí nós abordamos uma pessoa, né? Eu esqueci de falar que a frente que eu fiquei, o local que eu fiquei ali no Cariri, foi uma cidade chamada Farias Brito. Uhum. É um município ali daquela região, né? Da região do Cariri, do sertão do Cariri. Então, uma cidadezinha chamada Farias Brito tem mais ou menos 18 mil habitantes, 17, 18 mil habitantes. E aí, primeira pessoa... Chegamos, oi, bom dia, e aí aquela conversa. Era um senhor muito quieto, muito, sabe, sério. E eu só falava assim, Deus, me usa, porque eu quero ser instrumento na vida dessa pessoa. E aí, sentei, ele estava sentado numa calçada assim, ele e um outro senhor. E nós chegamos, eu já me sentei. Dei bom dia e tal, fui falando de onde eu era, né, que era do Rio, e se ele gostava. E ele, muito sério, falava, esse senhor não vai me dar ideia, não vai me dar bola. Aí a conversa foi indo, sabe? Jesus foi habitando naquele lugar, foi tão especial, a gente sentiu a presença do Espírito Santo ali, que naquela fala, eu fui falando, e ele aceitou Jesus, a primeira pessoa que eu abordei, que nós conversamos. Ele falou assim, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus que você está falando. Então, aquilo ali foi surpreendente. Eu me surpreendi com o fato de nunca ter participado, do fato de nunca ter feito algo parecido, de ir de casa em casa e né, como é a ação Jesus Transforma, como eles direcionam, esse direcionamento que eles dão. Então, assim, primeira vez, primeiro contato, e esse senhor, ele aceitou Jesus ali. E ele nos convidou para ir à casa dele. Ah, detalhe, nem era na casa dele, era na praça, tá? Foi numa pracinha, sentamos numa calçada assim, e eu fui falando, e eu falava assim, sabe? Aí ele, você é muito alegre. Aí eu, então, essa alegria não é minha. Essa alegria é de Jesus. O senhor quer ter essa alegria? Aí ele meio assim, introspectivo, ele, eu quero. Eu falei, então... Você pode fazer alegria. E ele começou a rir, Vitória. Começou a rir, o homem não ria. E o homem começou a rir, ele dava gargalhada, ele falava, eu não sei por que eu estou rindo. Eu falei, porque Jesus está aqui nesse lugar. E você pode ter essa alegria que contagia. E ele aceitou a Jesus ali. Nós oramos, ele nos convidou para ir à casa dele. Nós fizemos o primeiro estudo, nós fizemos todos 3 estudos, né, que é colocado ali na Ação Jesus Transforma. E foi algo surpreendente ver o mover do Espírito Santo na nossa vida. Não é a gente, sabe? Não somos nós não temos essa capacidade, nós não temos essas condições de chegar e falar e algo acontecer. É a ação mesmo do Espírito Santo de Deus. E é algo surpreendente que você pode ter essa experiência, sabe? Aquele que desejar ter essa experiência mesmo de ver o mover do Espírito Santo através da vida é algo surpreendente. Pode ter numa ação Jesus Transforma. E eu acho interessante porque quando a gente fala de conversão, a gente fala de uma mudança de crença muito brusca. Porque você pega um senhor que viveu a sua vida ali, com certeza ali mais senhor, já mais 50 anos ali para frente, e com as suas próprias convicções, com as suas próprias crenças, você chegar... falar pra ele assim, olha, tudo que você tá vivendo até hoje... Pode ser transformado, né? Você fala, pode ser transformado, mas assim, até hoje, eu posso te dar outra coisa. Obviamente, assim, humanamente falando, a gente fala assim, que absurdo você chegar pra alguém, como assim? Eu tenho tanto, passei a minha vida toda vivendo desse jeito, como assim agora pode mudar?
Então, realmente, eu acho que quando a gente sai da nossa localidade, porque na nossa localidade a gente está confortável, porque a gente já sabe como faz o trabalho, a gente está, às vezes, na nossa profissão, a gente sabe como que exerce, por mais que venham os desafios, porque mesmo igreja local, a gente tem os nossos desafios, mas quando você vai para um lugar que você nunca foi na sua vida, para uma cultura que você não é acostumado, para pessoas que vivem de maneira diferente, e você conseguir comunicar como você fez e como os voluntários fazem, e ver o fruto nascendo, é de perceber, assim, nisso que a gente percebe o quanto que é instrumento de Deus, como você falou. É tão somente a ação do Espírito Santo chegando a esses lugares, mas por meio de irmãos que se disponibilizam. Sim. Eu acho que essa é a grande questão da Operação Jesus Transforma. São pessoas que estão disponíveis para serem usadas pelo Espírito Santo. Achei muito legal quando você falou, Senhor, eu quero ser instrumento. Eu quero ser seu instrumento na vida das pessoas. E isso é fantástico. Gente, olha, eu não sei, semana passada, a Ruth também é muito envolvente e cativante. Gente, eu falei, eu não passei, gente, eu queria que vocês estivessem aqui, pra vocês verem um brilho no olho da irmã Ruth. E eu falei assim, eu vou falar isso de novo. Eu queria que vocês estivessem aqui para ver o brilho nos olhos da Rosane, contando as experiências, porque é transformador, não é? Acho que a irmã Ruth falou, desde a primeira, eu nunca mais voltei a mesma. Sempre que eu vou, eu entrego muito, eu dou muito, mas eu aprendo muito do Senhor. Você acha que teve alguma coisa assim que você participou, você falou assim, cara, isso aqui eu aprendi, ou isso aqui eu tive uma experiência com o Senhor, vivendo a Operação Jesus Transforma? Quando a gente se coloca, né, assim, à disposição mesmo, que a gente fala assim, não, eu vou ser voluntário em alguma coisa, né? Vou ser voluntário, vou para um hospital, vou para uma casa de repouso, vou fazer missões, A gente acha que as pessoas vão receber algo da gente. Então, a gente tem essa ideia, né? Eu vou lá para ajudar. Eu vou lá porque alguém precisa e eu estou indo lá ajudar, mas é ao contrário. Todo voluntário, quando a gente se coloca, e principalmente, né, principalmente no reino, né, quando a gente se coloca à disposição mesmo, fala assim, não, eu vou ser voluntário. Quem sai ganhando, o maior premiado, o ganhador, é o voluntário. É ele que ganha com tudo, com toda a ação. A gente amadurece espiritualmente, a gente tem as vivências de algo que a gente nunca imaginou, mesmo perrengue ou não. Então, você sai com uma bagagem muito grande. Então, quando a gente se coloca, o voluntário, então, meu querido voluntário, se você acha que você vai estar indo lá para ajudar alguém que precisa, você é você que vai sair ganhando. Você que vai ser mais ajudado. Então, assim, a experiência de vida é algo que valor nenhum pode pagar, sabe? Você não pode comprar em lugar nenhum essa experiência de vida, do voluntariado. Então, quando você vai, você vivencia, você ouve as histórias, você está ali como ouvinte. Às vezes as pessoas só querem falar, e você está ali e fala assim, não, eu estou aqui para te ouvir. E um abraço, um aperto de mão, ou um bom dia, um sorriso, isso muda a vida das pessoas. E quando você vê essa mudança de vida, você fala, cara, é isso que eu quero, eu não posso voltar mais atrás. E uma frase que eu tenho usado muito quando eu me refiro à Ação Jesus Transforma é, uma vez que você entra, meu amigo, você não sai mais.